O homem que encontrou a luz nas sombras. Era uma tarde quente em Jerusalém, e o vento arrastava poeira pelos caminhos de pedra. Elias, um homem de rosto marcado pelo cansaço, sentou-se à sombra de uma figueira secular. Seus olhos, antes brilhantes, agora pareciam carregar o peso de 1000 noites sem sono. A vida lhe havia roubado a esperança, a perda do filho, a traição de um amigo, os sonhos que se desvaneceram como fumaça. Tudo é vaidade, murmurava, repetindo as palavras que ouvirá do velho pregador nas praças da cidade. Mas naquela tarde, algo mudou. Um estranho, de barba prateada e olhos serenos, aproximou-se e sentou-se ao seu lado sem pedir licença. Não falou de imediato. Apenas observou o pôr do sol, como se o tempo não tivesse pressa. Quando finalmente quebrou o silêncio, sua voz era calma, como água em um poço profundo. Você conhece as palavras de Coelé? Elias franziu a testa. Coelé. O mestre. O homem que dissera que tudo era evel vaidade, vapor, algo que se esvai entre os dedos. Conheço. E elas só me fazem afundar mais. O estranho sorriu, como se já esperasse aquela resposta. Talvez você tenha ouvido apenas metade da história. E então, como quem desdobra um pergaminho antigo, começou a falar. Asterisco. Há um tempo para tudo, Eclesiastes 3, 8. Você chora porque a dor veio na hora errada. Mas a vida não é uma linha reta, é um círculo de estações. Há tempo de semear e tempo de colher, tempo de calar e tempo de falar. Sua dor não é eterna, é apenas uma estação. E as estações passam. Elias sentiu algo se mexer dentro de si. Não era consolo vazio, mas uma verdade dura como pedra. A dor não era uma sentença, mas um capítulo. 2. Deus fez tudo apropriado em seu tempo, Eclesiastes 3:11. Você olha para trás e vê só ruínas. Mas e se eu lhe disser que até o vazio tem um propósito? Deus põe a eternidade no coração do homem, por isso você sente que algo falta. Não é defeito seu. É design. Pela primeira vez em meses, Elias respirou fundo. O vazio não era um castigo. Era um convite. 3. Melhor é ir em dois do que um. Eclesiastes 4, 9 e 10. Você se isolou como um animal ferido. Mas a solidão é a prisão mais cruel. 2 se aquecem melhor que um. 2 resistem à queda. Você não foi feito para carregar sozinho o que nem os gigantes suportariam. Elias lembrou-se do amigo que o procurara semanas antes, e o havia afastado com palavras ásperas. Talvez fosse hora de estender a mão. 4. O trabalho é um dom. Eclesiastes 3:13, 5, 18, 19. Suas mãos estão ociosas, e sua mente é um campo de batalhas. Mas o trabalho mesmo mais simples é uma âncora. Não para enriquecer, mas para lembrar que você ainda pode criar, ainda pode oferecer algo ao mundo. Naquela noite, Elias pegou a madeira abandonada em seu quintal e começou a esculpir. Não importava o que. Importava mover-se. 5. A alegria é um ato de resistência. Eclesiastes 2:24, 3, 12 e 13, 8:15. Você acha que não tem direito à alegria enquanto a dor existir. Mas Coelho diz, vai, come com alegria o teu pão. Não é traição sorrir no luto. É coragem. Elias lembrou-se do pão que sua esposa assava, do cheiro de canela que enchia a casa. Permitiu-se, pela primeira vez, saboreá-lo sem culpa. 6. A sabedoria protege o coração. Eclesiastes 7:12, 9:18. Você se afogou em perguntas sem resposta. Mas a sabedoria não é saber tudo, é saber o que basta. Uma palavra sábia é como um escudo. Escolha bem o que você deixa entrar. Elias parou de ler os rolos que falavam de desgraças. Começou a buscar histórias de homens que haviam superado abismos. 7. O medo de Deus expulsa os outros medos. Eclesiastes 12:13. Você teme o amanhã porque não confia em quem o segura. Mas quando você entende que há um acima de tudo, os medos menores perdem seu poder. Não é servidão. É liberdade. Elias fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, orou sem palavras. Só silêncio. Só entrega.
8. A justiça virá, mesmo que tarde. Eclesiastes 3:17, 8, 11, 13. Você viu os maus prosperarem e se perguntou, por quê? Coelho também viu. Mas ele sabia, o juízo não dorme. Não é hoje. Será amanhã. Não é aqui. Será além. A justiça não é uma promessa vazia. Elias lembrou-se do homem que o traíra. A raiva ainda ardia, mas agora havia espaço para algo mais: paz. 9. A morte não tem a última palavra. Em Eclesiastes 12:07. Você teme o fim como se fosse um abismo sem fundo. Mas Coelho diz: o pó volta à terra, e o espírito volta a Deus. Não é aniquilação. É retorno. Sua história não termina aqui. Elias tocou a terra úmida. Seu filho não estava perdido. Estava em casa. 10. O contentamento é uma escolha. Em Eclesiastes 4:06, 6:09. Você corre atrás do vento, pensando que mais terá, mais será. Mas Coelho viu reis e mendigos, e descobriu: quem sabe parar é mais rico que quem nunca tem bastante. Elias olhou para suas mãos calejadas. Não era pobre. Era livre. 11. As palavras têm poder de vida ou morte. Em Eclesiastes 5:2 e 7. Você se envenenou com autodesprezo. Sou um fracasso. Não sirvo para nada. Mas Coelho avisa: não fale à toa. Suas palavras moldam seu mundo. Mude o que você diz a si mesmo. Elias rasgou os pergaminhos onde anotava suas queixas. Começou a escrever outra coisa: ainda estou aqui. Ainda posso começar. 12. A generosidade cura. Em Eclesiastes 11:1-2. Você se fechou, pensando que não tinha nada a oferecer. Mas dar mesmo um pedaço de pão, uma palavra gentil é como regar uma planta murcha. Você também florescerá. Elias levou um cesto de figos para a viúva da aldeia. Quando voltou, seu coração estava mais leve. 13. O passado não define o futuro. Em Eclesiastes 7:10. Você vive olhando para trás, dizendo: se ao menos. Mas Coelho pergunta: por que ser mais sábio que os reis que já morreram? O ontem não pode ser mudado. O amanhã, sim. Elias queimou as cartas antigas. Não era esquecimento. Era espaço. 14. A beleza existe mesmo na ruína. Em Eclesiastes 3:11. Você só vê cinzas. Mas Coelho viu o mesmo mundo e disse: Deus fez tudo formoso em seu tempo. Até a chuva que apodrece as colheitas traz vida nova. Procure a beleza. Ela está lá. Elias notou o voo de um pássaro contra o céu vermelho. Por um instante, o mundo pareceu menos pesado. 15. O fim da história é bom. Em Eclesiastes 12:13 e 14. Você acha que a vida é um círculo sem sentido. Mas Coelho termina assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Não é um fim vazio. É um convite para algo maior que você. Elias levantou-se. O sol já se punha, pintando as nuvens de ouro. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha medo do amanhã. O estranho já havia partido. Mas suas palavras ficaram como sementes plantadas em terra seca. Elias voltou para casa. Não curado. Não ileso. Mas em paz. Porque descobrira que até no vazio, há um caminho. E até na escuridão, há uma voz que sussurra: levanta-te. Ainda há luz. A casa estava como a deixará, as paredes nuas, o cheiro de café frio no ar, a cadeira junto à janela onde passará noites inteiras olhando para o nada. Elias encostou a mão na madeira gastada do balcão da cozinha e sentiu, sob os dedos, o sulco de uma rachadura que nunca reparara. Era estranho como as coisas mais simples, uma xícara esquecida, um livro aberto na mesa, podiam dele parecer carregadas de significado, como se o mundo todo tivesse esperado por aquele momento para revelar sua textura oculta. Ele acendeu a lâmpada sobre a mesa. A luz tremeluziu antes de se firmar, projetando sombras alongadas nas paredes. No canto da sala, o velho rádio ainda estava lá, coberto por uma camada de poeira. Elias aproximou-se, passou os dedos sobre os botões de baquelite, e por um impulso que não soube explicar, girou o seletor.
Um chiado estático encheu o espaço, seguido por uma voz distante, quase engolida pelas interferências. A estrada não termina onde os olhos não veem. Às vezes, é preciso caminhar na escuridão para encontrar a aurora. Ele desligou o aparelho. As palavras, como as do estranho no entardecer, pareciam dirigidas apenas a ele. Mas não havia mais estranhos ali. Só o silêncio, e a sensação de que algo ou alguém observava além dos limites do visível. Elias sentou-se à mesa e abriu o caderno onde, por anos, anotara pensamentos soltos, versículos, dúvidas que o corroíam como ferrugem. Folheou as páginas até encontrar uma anotação antiga, escrita à pressa numa noite de insônia. Se Deus é luz, por que a escuridão existe? Se Ele é amor, por que o silêncio? A tinta estava desbotada, mas as palavras ardiam como se tivessem sido escritas naquele instante. Ele pegou a caneta ao lado do caderno e, abaixo da pergunta, traçou uma linha. Depois, escreveu: porque a luz só se revela quando os olhos se acostumam à noite. E o silêncio não é ausência, é espera. Fechar o caderno foi como fechar uma porta que há muito estava entreaberta. Não porque as respostas tivessem chegado, mas porque, pela primeira vez, ele permitiu que as perguntas respirassem sem sufocá-lo. Do lado de fora, o vento começou a soprar, leve mas persistente, como se arrastasse consigo o peso de algo que se desprendia. Elias abriu a janela. O ar noturno trouxe o cheiro de terra úmida e, muito ao longe, o som abafado de um sino talvez da pequena capela no morro, que há anos não visitava. Sem pensar, calçou os sapatos e saiu. A rua estava deserta, iluminada apenas pelos postes que piscavam como velas prestes a se apagar. Ele seguiu o som, os pés o levando por um caminho que o corpo parecia recordar, mesmo que a mente não o reconhecesse de imediato. A capela estava lá, sua silhueta recortada contra o céu estrelado. A porta de madeira, desgastada pelo tempo, rangeu ao ser empurrada. Dentro, o espaço era pequeno e simples, bancos de madeira enfileirados, um altar com uma cruz de madeira escura, e no chão, diante dos primeiros bancos, uma vela acesa. Só uma. Elias aproximou-se. A chama dançava, projetando sombras trêmulas nas paredes. Não havia ninguém ali. Nenhum padre, nenhum fiel. Só ele, a vela, e o eco de um silêncio que, agora, não doía. Ajoelhou-se. Não para pedir, não para exigir, mas para ouvir. E na quietude, entre um suspiro e outro, percebeu que a voz que o chamara no entardecer não viera de fora. Era sua própria voz rouca, frágil, mas viva sussurrando através dos anos, das dúvidas, das quedas. Ainda estás aqui. O ar na capela era denso, como se as paredes guardassem o peso de todas as orações já murmuradas ali. Elias fechou os olhos e deixou que as palavras que brotavam de dentro dele se assentassem. Não eram uma revelação, mas um reconhecimento. A voz não trazia respostas, apenas a certeza de que, apesar de tudo, ele ainda respirava, ainda sentia o chão sob os joelhos, ainda conseguia distinguir o cheiro de cera derretida no ar. A vela estalou, uma gota quente escorrendo pelo castiçal. Ele abriu as mãos sobre as coxas, observando as linhas das palmas, os calos antigos, as cicatrizes que nem mesmo ele lembrava como ganhará. Havia uma estranha paz em saber que não precisava entender. Que, talvez, a pergunta nunca tivesse sido um porquê, mas e agora? Levantou-se devagar, os ossos rangendo como a porta da capela. Do lado de fora, a noite continuava imensa, mas o vento já não uivava com a mesma fúria. Elias caminhou até o altar, passou os dedos pela base da cruz. A madeira estava fria, lisa pelo toque de incontáveis mãos antes da sua. Tirou do bolso um pequeno objeto que carregava havia semanas, uma pedra polida pelo rio, achada numa tarde em que quase desistira de voltar para casa. Colocou-a ao pé da cruz, como se fosse uma oferta, ou talvez um lembrete. Ao sair, não olhou para trás. A porta rangeu novamente ao se fechar, mas dessa vez o som não soou como um lamento, e sim como um ponto final. O caminho de terra que levava à estrada principal estava iluminado pela lua cheia, e Elias seguiu em frente, as botas levantando poeira prateada a cada passo. Não havia pressa. Não havia mais nada para provar. Apenas o ritmo da caminhada, o som da própria respiração, e a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, não estava fugindo. Estava, simplesmente, indo.
A estrada principal surgiu como uma cicatriz clara no corpo escuro da noite, estendendo-se em ambas as direções sem prometer nada além de si mesma. Elias parou no limite entre o caminho de terra e o asfalto, sentindo o contraste sob as solas gastas das botas. Do bolso interno do casaco, tirou um mapa amarelecido, mais por hábito do que por necessidade. As linhas estavam gravadas em sua memória há anos, como sulcos em uma árvore antiga. Dobrou-o sem olhá-lo e guardou-o de volta, os dedos roçando o papel como quem acalma um animal nervoso. Seguiu para o leste. Não por alguma razão prática, mas porque o leste era onde o sol nascia, e havia algo de reconfortante nessa ideia, mesmo que a luz ainda estivesse horas distante. A cada passo, o peso que carregava aquele que não era físico, mas sim a sombra de decisões passadas parecia dissolver-se um pouco mais na poeira do caminho. Não que tivesse se livrado dele por completo, apenas aprenderá, finalmente, a caminhar com ele sem que o esmagasse. Após algumas milhas, avistou as luzes de um posto de gasolina à beira da estrada, um oásis de neon tremeluzente no deserto noturno. Uma placa pendurada por um arame anunciava café quente às letras desbotadas como se tivessem sido escritas por alguém que já não acreditava muito nelas. Elias hesitou por um instante, mas o cheiro de grãos torrados que escapava pela porta entreaberta o puxou para dentro como um fio invisível. O interior era pequeno, com um balcão de fórmica rachada e 3 mesas de metal. Só havia outro cliente, um homem de barba grisalha e olhos fundos, enrolado em um cobertor militar, que mexia distraidamente em um xadrez de viagem. Ao vê-lo entrar, o homem assentiu sem dizer nada, como se a presença de Elias fosse algo esperado, ou pelo menos não surpreendente. O dono do posto, um homem baixo com um avental manchado de graxa, serviu-lhe um café preto em um copo de vidro grosso, à borda lascada. Tem açúcar na mesa, disse, apontando com o queixo para um pote de metal onde alguns grãos brilhavam como cristais sob a luz amarela. Elias agradeceu com um gesto, mas não adicionou nada à bebida. O primeiro gole queimou sua garganta, mas era um calor bom, o tipo que lembrava que estar vivo ainda era possível. Sentou-se à mesa mais próxima da janela, onde podia ver a estrada vazia e, além dela, a silhueta escura das colinas. O homem do xadrez moveu um cavalo sem olhar para o tabuleiro, como se estivesse jogando contra um adversário invisível. Você está indo longe? Perguntou o homem, finalmente, sem tirar os olhos das peças. Acho que sim, respondeu Elias, soprando a superfície do café. Há um ônibus que passa ao amanhecer. Vai até a cidade grande. Não estou com pressa. O outro riu baixo, um som seco como folhas secas. Ninguém que vem parando aqui está. Elias não perguntou o que isso queria dizer. Em vez disso, bebeu outro gole e observou o próprio reflexo distorcido na janela, um vulto contra a noite, os traços borrados pelo tempo e pela fadiga. Por um momento, imaginou como seria se alguém o visse daquele jeito, um estranho à beira da estrada, com uma pedra no bolso e uma cruz nas costas. Mas não havia mais ninguém para julgar, nem para perdoar. Só a estrada, o café esquentando as mãos, e a quietude que, pela primeira vez, não parecia um castigo, mas uma trégua. Quando terminou a bebida, deixou algumas moedas sobre a mesa, mais do que o devido. O homem do xadrez não olhou para cima, mas o dono do posto acenou em agradecimento, sem surpresa. Do lado de fora, o ar estava ainda mais frio, como se a noite tivesse se aprofundado enquanto ele estava dentro. Elias respirou fundo, sentindo o cheiro de terra úmida e diesel, e seguiu adiante. O leste ainda estava escuro, mas no horizonte, quase imperceptível, uma faixa pálida começava a rasgar o céu. Ele não apressou o passo. Sabia que, quando o sol nascesse, não encontraria respostas nem revelações, apenas outro dia, e depois outro, e outro. E, pela primeira vez, isso era o suficiente. A estrada serpeava entre colinas baixas, onde a grama crescia rala e teimosa, como se também soubesse que ali o vento não perdoava. Elias caminhava com as mãos nos bolsos, os ombros levemente curvados não pelo peso de alguma carga, mas por um hábito antigo de se fazer menor do que era. O frio mordia os ossos, mas ele não sentia pressa em buscar abrigo. Havia algo naqueles quilômetros vazios, na ausência de vozes que não fossem o rumor do vento ou o estalar seco dos galhos, que o mantinha em um estado próximo da indiferença, não uma indiferença cansada, mas uma espécie de paz surda, como a de um animal que finalmente deixa de lutar contra a correnteza. Por volta do meio-dia, quando o sol já queimava sem piedade,
avistou ao longe uma construção abandonada, um galpão de madeira carcomida, com o telhado parcialmente desabado e as paredes marcadas por manchas de umidade e grafites desbotados. Não havia placa, nem estrada que levasse até lá, apenas um caminho de terra batida que se perdia entre os arbustos. Elias hesitou por um instante, mas depois seguiu em direção ao lugar, mais por curiosidade do que por necessidade. Não esperava encontrar nada além de ratos e poeira. Dentro, no entanto, o ar cheirava a cera de vela e madeira velha. A luz entrava em feixes diagonais pelas frestas das tábuas, iluminando o chão coberto de serragem e alguns objetos espalhados, uma cadeira de 3 pernas, um baú de metal enferrujado, e, no centro, uma mesa longa com marcas de copos e garrafas. Em uma das paredes, alguém havia pregado um espelho quebrado, cujos fragmentos refletiam pedaços distorcidos do ambiente. Elias passou os dedos sobre a superfície da mesa e sentiu a aspereza de iniciais gravadas a faca, letras tortas, quase legíveis, como se quem as fizera estivesse com pressa ou com as mãos trêmulas. Foi então que notou o baralho. Estava sobre o baú, empilhado com cuidado, como se alguém o tivesse deixado ali há pouco. As cartas eram gastas, as bordas desgastadas pelo uso, mas os naipes e figuras ainda se distinguiam. Um rei de espadas com a coroa inclinada, uma dama de copas cujo vestido parecia manchar de tinta, um coringa com um sorriso que mais lembrava uma careta. Elias pegou o baralho, pesou-o na mão. Não havia motivo para levá-lo, nem para ficar, mas mesmo assim sentou-se na cadeira de 3 pernas, equilibrando-se com cautela, e começou a embaralhar as cartas. Os movimentos eram automáticos, um hábito de outros tempos, quando ainda acreditava que o acaso podia ser domado. O primeiro jogo que fez foi o da paciência. As cartas caíram em fileiras desordenadas, revelando sequências que não se encadeavam, números que não se completavam. Ele não se surpreendeu. Sabia que algumas coisas não tinham solução, que certos caminhos se fechavam não por maldade do destino, mas simplesmente porque era assim que as coisas eram. Guardou as cartas de volta no baralho e o devolveu ao baú, mas, antes de sair, tirou o coringa e o guardou no bolso. Não por superstição, nem por nostalgia, apenas porque, de todos os rostos ali, aquele era o único que parecia entender algo. Quando voltou à estrada, o sol já inclinava para o oeste. O galpão ficava para trás, cada vez menor, até se confundir com as sombras das colinas. Elias não olhou para trás. Seguiu em frente, com as mãos nos bolsos e o coringa pressionando levemente contra a coxa a cada passo. Não pensava no futuro, nem no passado. Pensava apenas no som dos próprios passos, no cheiro de terra queimada, e naquilo que, pela primeira vez em muito tempo, não doía, a certeza de que não havia nada a ser desvendado, nenhuma mensagem oculta nas cartas ou nas estrelas. Havia apenas a estrada, o corpo cansado, e a noite que voltava a cair devagar, como sempre. Elias caminhou até que a luz do dia se esvaiu por completo, e as primeiras estrelas surgiram como pontinhos de tinta num papel escuro. Não havia pressa, nem destino além daquele momento. O ar fresco da noite trouxe o cheiro de mato úmido, e o vento, suave, mexeu nas folhas secas ao redor dos seus pés. Parou junto a um córrego estreito, onde a água corria baixa, quase um sussurro. Tirou o coringa do bolso e o segurou entre os dedos, observando a figura desgastada à luz da lua. Não havia magia ali, nem resposta a apenas um pedaço de papel que, por algum motivo, ele escolhera levar. Deixou-o cair na correnteza, assistindo enquanto a carta se afastava, girando devagar, até desaparecer na curva do rio. Respirou fundo, como se soltasse algo que nem sabia que carregava. Depois, seguiu adiante, as mãos agora vazias, o peso dos passos mais leve. A estrada continuava, e ele com ela. Não havia mais o que buscar, nem o que perder. Apenas a noite, o silêncio, e o caminho que se desenrolava à frente, simples e certo como o amanhã que viria sem presságios, sem aviso, apenas como mais um dia.